Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live.
edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live, edifica live, edifica live, Edifica Live. o seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. edifica live, edifica live,
edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live, edifica live, edifica live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica live, edifica live,
Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Edifica Live. Nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos aguardar. Meus irmãos, vocês estão ouvindo tudo ok aí? Tá conseguindo ouvir tudo bom? Comenta aí, tá bom o áudio? Escreve aí para mim aí. Glória a Deus. Vamos aguardar. Vamos aguardar o público vir aí para que possamos começar com essa entrevista maravilhosa. Escreve aí, meus irmãos. Tá tudo bem o áudio? Vocês estão escutando tudo bem? Tá tudo ok? Não tá chegando ruído? Escreve aí para nós, para que possamos ouvi-lo. Glória a Deus. Escreve aí, comenta aí se tá tudo bem o áudio. Comenta aí se tá tudo bem o áudio. Glória a Deus. Comenta aí se tá tudo bem o áudio. Vou mandar uma foto aqui, dizendo que não tá conseguindo abrir lá. Aí. Claro, agora o link entrou pro Facebook. Tem que aceitar a conta dele, parece. Gente, vocês estão tendo dificuldade para acessar? Vocês precisam acessar o seu Facebook. Você precisa logar com a sua conta do Facebook para assistir a live. Esses são um dos protocolos do Facebook para você assistir a sua live, tá bom? Tem gente que não conseguiu assistir a live porque nem acessou, nem logou o seu Facebook para acessar aí o perfil para assistir a live, também? Vamos aguardar aí. Só um pouquinho. Só um pouquinho, pai. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem que mover. Mover. Perfeito. Ele falou que só tem Instagram. Eu falei pra ele, então só depois no Facebook, no YouTube. Falei pra ele. Espera os nossos irmãos. Meus irmãos, digita aí embaixo se o áudio tá tudo ok. Comenta aí se o áudio tá tudo ok, tá bom? Para que possamos aí verificar a qualidade. Glória a Deus. Amém? Glória. Vamos começar aqui. Vamos orar, mano? Vamos lá. Vamos orar? Becota nele. Ele vai orar. Você pode começar essa oração, varão? Vamos lá. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos te apresentar, ó Deus, neste momento, Deus, esta live.
a qual o Senhor, ó Deus, irá falar aos nossos corações. Pai, que seja em correção ou que seja aprendizado, mas que o Senhor venha bradar em nossa alma, em nosso espírito, e que nós possamos sair daqui graciado pelo Teu poder, e que aonde esta live alcançar, que cada coração venha ser transformado pela Tua graça. Nos abençoa nesta tarde de hoje e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, quero vos agradecer ao nome do Senhor Jesus por nos permitir mais uma live, mais uma entrevista. Hoje na tarde, no dia 5 de agosto, o Senhor Jesus nos concedeu mais uma vez. Amém? Nessa tarde, hoje eu estou com o privilégio de entrevistar o pastor Rafael Gomes. Pastor, Amém. muito obrigado Com aí. glória. Obrigado aí pela atenção, obrigado aí por nos atender esse convite. Um homem muito corrido, mas achou espaço aí da sua agenda, né? Para atender o nosso convite. Amém, pastor? Amém. Muito obrigado, é uma honra. Amém? Filha, quando estiver falando com ele, você pode cortar para a cena 2, tá bom? Queridos, já vai deixando os seus comentários aí, deixa os seus comentários. Escreve aí que você quer perguntar para o nosso pastor. Ele está apto para responder todas as respostas. É o nosso teólogo hoje aqui. Glória a Deus. Amém? Qual o nome do pastor? Rafael Gomes. Glória a Deus. Rafael Gomes. Rafael Gomes. O Senhor teve... Qual o seu primeiro contato, pastor, com Deus? Então, nosso primeiro contato com Deus, ele veio através de uma perca, né? Uma perca. Quando nós perdemos algo que é valioso em nossas vidas, a gente decide se aproximar de Deus. Porque quanto mais Deus nos chama, a gente não quer. Quanto mais a gente ouve a voz de Deus, a gente não quer. Só que quando tem uma perca em nossa vida que acaba afetando o nosso psicológico e a gente consegue ficar abalado emocionalmente, é nesse momento que a gente se aproxima de Deus. O que aconteceu? O senhor fez uma forma de filosofia aí, né? Queremos entender. O senhor perdeu alguém, perdeu um ente, perdeu um amigo. O que foi essa perda? E como o senhor teve um encontro com Jesus? A sua primeira experiência com Jesus? Então, enquanto eu sempre ia na igreja, mas eu não tinha aquela proximidade com Deus, né? Certo. A gente era aquela fase de crente que vai só por ir mesmo. Que a gente tem aquele tempo, a gente tem esse tempo. Mas quando a minha tia morreu, aí eu me aproximei mais do Senhor. Certo. Foi no tempo que ela morreu e... Quantos anos o senhor tinha na época que ela veio aparecer? Na época que ela faleceu, eu não me recordo a idade que eu tinha. Mas quando eu fui até o hospital, eu viajei, eu cheguei e vi ela no hospital, aquilo ali chamou a minha atenção. E meio que quando eu saí dali pensativo. Certo. Saí dali pensando, se hoje foi ela, amanhã pode ser eu. Então dali por diante eu comecei a ir para a igreja e me posicionar mais. Veio Porque antes temor, então. eu não tinha um posicionamento. Sim. E quando eu vi aquilo ali, eu disse, não, preciso tomar um posicionamento, porque se eu não tomar um posicionamento pode ser tarde demais. E quando o senhor entrou em noção, né, que uma pessoa próxima do Senhor, né, veio a ser recolhida, ali foi um choque, né? Ali teve um choque, o senhor entendeu ali que a vida é um piscar de olhos, então veio um temor dentro do coração do Senhor, né? Nessa hora vem. E quando foi, com qual idade o senhor teve essa aproximação com Deus? Eu tinha uns 25 anos. 25 anos. De 25 anos para cá um pouco. Eu não me recordo muito bem, mas eu tinha uns 25 anos. 25 anos. Como foi a sua infância, pastor? Como é a sua infância? O Rafael da infância, como é que é? A minha infância foi igual todos os jovens, né? Da infância do mundo, né? Como a gente é bagunceiro, Certo. gosta de curtir, gosta de aproveitar a vida ao máximo que ela nos oferece. Certo. E eu aproveitei bastante, muito. Se eu disser que não, é uma ironia minha. Então sua infância foi mudando. Foi uma infância muito mundana e muito perdida. Só não em questão de drogas, nunca usei drogas, fumar, essas coisas não. Mas roubar também não, mas as outras coisas, tudo que a gente podia aproveitar do mundo, aprontar, passar noites e noites fora, a gente fazia muita coisa
Então, não foi uma infância com contato com Deus. Não foi uma infância exercendo o chamado de Deus Não, logo a não. hora. Mas foi a sua idade ali, um jovem adulto, né? Com Sim. 25 anos, que o Senhor começou a obedecer o chamado de Deus, né? Por Hoje, mais que eu tinha ali a minha família, né? Que meu pai ele é pastor, meu padrasto, no caso, ele é pastor sim. Então, e sua família é cristã. meu padrasto, meu pai ele morreu, eu não conheci meu pai, né? Então aí eu fui criado pelo meu padrasto, O né? seu padrasto foi pastor, né? E o meu pai, no E caso que onde que ele é meu é? pai, é na Bahia a igreja Na dele, Bahia. é a Igreja Poder da Glória. Assim. E aí ele é pastor e ele, meus irmãos, minha mãe, sempre ia só eu mesmo que, como a gente usa aquela frase, né? Era a ovelha negra, né? Da família, então Aí o senhor era nasceu na só eu. Bahia ou nasceu aqui em São Nasci Paulo? lá na Bahia mesmo. Aí, quando o senhor veio aqui para São Paulo? Qual a idade você veio aqui para São Paulo? Qual era o seu cozinho? Quando eu vim aqui para São Paulo, eu tinha 19 anos na época, Era né? um jovem, né? Era jovem ainda. E aí ia, vinha, ia, vinha. Foi nessas idas e vindas foi que eu comecei a. Quando a gente chega aqui em São Paulo, que a gente não tem ninguém com Certo, a gente se sente sozinho. E na Bahia eu ia para a igreja, só que eu tinha muito conhecido. E aqui eu não tinha ninguém. certo, Então, qual era a forma de eu não me sentir sozinho aqui? Era indo para a igreja. certo. Que quando a gente vai para a igreja, a gente se aproxima. Tem pessoas que estão ao nosso lado ali toda hora. Então, essa era a forma de eu não me sentir sozinho. Então, eu ia para a igreja para não me sentir sozinho. Então, não era um motivo de adorar a Deus. Não, Era um motivo de não se sentir só. não se sentir só. Tinha pessoas e a gente participava de muito evento, então isso era bom. Então, deixa eu entender aqui. Então, eu posso entender que existem pessoas que estão na igreja hoje, cultuando hoje, e não têm um entendimento de adorar o Senhor, mas sim para preencher algo dentro dele. No seu caso, foi para não se sentir só. Então, existem pessoas que estão no culto para preencher algo. Tá? Preencher um vazio que está dentro. Né? Porque quando você viaja para um estado que você não tem parente, não tem ninguém por perto, e como você não é do ritmo das drogas, como você não está nesse mundo, vivendo esse mundo, você quer algo para se aproximar, para não ficar sozinho. E nada melhor do que a igreja. Não julgo. Porque eu também comecei assim, se eu não tivesse começado assim, eu não estaria na posição que estou hoje e do jeito que estou hoje. O senhor teve livramento quando estava no mundo? Bastante. Muitos, muitos livramentos. Eu brigava demais. Sim. Então, o livramento. Pode contar uma experiência sobrenatural ali que o senhor teve com Deus ou não teve? Foi algo que normal? Não, não, não foi algo que, assim, que chegou a dizer assim, nossa, essa passou por perto. Não, não, não. Eu tive experiências com Deus, sim. Porque eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto muito de ver quando o diabo se manifesta. Eu gosto. A minha esposa, às vezes, ela questiona, né? Mas eu gosto muito de ver, principalmente quando a gente está na igreja. Certo, Eu gosto de ver quando o diabo se manifesta. certo, Porque é no momento que o diabo se manifesta que a gente conhece quem é e quem não é próximo de Deus. certo. Quem tem autoridade e quem não tem. E quando eu via o diabo se manifestando, na época eu não era próximo de Deus, e eu ficava olhando para as pessoas que se dizia próximo de Deus, e ia colocar a mão e não acontecia nada. Então, Para expulsar quem. e eu ficava sarrando daquilo ali, eu falava, mas não é próximo de Deus? E eu pensava comigo, eu vou me aproximar de Deus para ficar desse jeito, então não vejo, não me compensa ficar. Sim. Prefiro ficar do jeito que eu tô e pronto. Então, se você comparava aí com os irmãos fazem isso, 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 e não tem autoridade para tirar, então, Então não vai dar diante nada. dessa comparação, não tem vantagem. Só que houve um dia que, de tanto eu fazer isso, houve um dia que eu tive uma proximidade com Deus. Foi um dia que eu comecei a me posicionar. Quando eu comecei a me posicionar, uma pessoa se manifestou. Sim. E quando uma pessoa se manifestou, eu fui e coloquei as mãos. Quando eu coloquei as mãos, por incrível que pareça, o diabo ele saiu. E aquilo ali, para mim, no momento, eu vi como uma forma de tipo, nossa, eu vou conseguir fazer um nome com isso aqui, então eu vou continuar com isso. Sim. Só que para expulsar o demônio, você tem que ter proximidade de Deus. E ali eu fui me aproximando, me aproximando. Porque a Bíblia vai dizer assim que Jesus envia os seus apóstolos, agora é apóstolo. E quando Jesus envia, Jesus começa a dizer, vocês vão ter autoridade para pisar escorpião, a besta da serpente, vão curar os enfermos. Né? A Bíblia até diz que vai ressuscitar os mortos. Sim. Né? Paulo ressuscitou aquele menino que caiu da janela, né? É do parapeito, né? Entre outros.
falou também que ali também ia ter autoridade, né, autoridade para expulsar demônios, né? Então seria ali uma promessa que Deus deu, né? Aí depois a Bíblia diz assim que mais para frente eles É, ficaram em Israel, sim. receber em Deus, né? Receber no alto poder de Deus. Então seria uma autoridade, seria um poder que Deus deu para aquele que é íntimo, né? Para exercer esse chamado, né? O senhor entende que tem muitas pessoas que deixaram de buscar esse poder, deixaram de se consagrar, deixaram a autoridade de lado, e quando nós pecamos, nós não temos autoridade para fazer algo contra o inimigo ou não? Vaso, eu entendo assim. Muitas vezes a gente vai em igrejas e pastores e ministrantes, eles falam que Deus ele vai te usar da forma que você é. Ah, mas muitos usam até aquela passagem bíblica que diz assim, ah não, mas Deus usou o jumento. Tranquilo, até aí a gente chega lá. Só que aí às vezes a gente está dentro da igreja, entra um bêbado, e a pessoa diz assim, mas Deus vai usar o bêbado para falar, Deus está usando o bêbado. Calma aí. A própria Bíblia vai dizer que o Espírito ele não habita em corpo sujo. Se a Bíblia está dizendo que o Espírito ele não habita em corpo sujo, como é que Deus ele vai usar um bêbado? Como é que Deus ele vai usar uma pessoa que vive no pecado? Ah, mas Deus usou uma jumenta. Tranquilo. Qual foi o pecado da jumenta? Qual era o pecado? O senhor entende que Deus não pode usar por causa do pecado? Eu acredito que o pecado ele te afasta de Deus. Certo. Porque pecado significa errar o alvo. Ele te afasta de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente fica vulnerável. Certo. Eu, como o senhor perguntou, qual foi a minha experiência com Deus? Quando eu fui pregar em um congresso, quando eu comecei, eu louvava. Só que aí depois eu parei e comecei a ministrar. Porque primeiro Deus ele te chama, te dá a vocação, e ele te ensina o que você vai e o que não vai fazer. Quando eu comecei a pregar, eu fui pregar em um congresso. E quando eu fui pregar em um congresso, eu estava sentindo tanta graça de Deus que eu falei, se Deus estiver aqui, Deus vai me usar para curar alguém. E tinha um homem que estava lá. E esse homem ele era cego. Pela misericórdia de Deus, ele voltou a enxergar. Daquilo ali em diante, eu comecei a tomar um posicionamento mais sério com Deus. Comecei a me aproximar com Deus. Eu sabia que o meu pecado estava me afastando de Deus. Então, respondendo a sua pergunta, Deus ele não vai me usar se eu estiver no pecado. O senhor entende que Deus não usa se estiver no pecado? Não, Deus ele não usa. Possamos entrar Possamos. O senhor tem alguma base, um versículo, ou uma introdução, né, que possamos basear isso em Bíblia? A gente pode usar a situação que Deus ele entra dentro de que Jesus ele entra dentro de Gadara, o endemoniado de Gadara, né? Quando Jesus dá ordem para que os demônios saiam, ele fica livre, certo. Correto? Se ele fica livre, ele teria toda a autonomia para que Jesus pudesse usar ele, certo? Mas se nós nos aprofundarmos nos estudos, nós vemos que Jesus o expulsou, ele ficou livre. Mas em seguida, anos depois, quando a gente se aproxima dos estudos, a gente vê que o próprio jovem que estava em Gadara, ele volta a ficar endemoniado de novo. Então vamos lá. Ele estava no pecado, não teria como ser usado. Mas ele foi livre, foi liberto. Quando a gente é livre, imagina a proximidade que você tem com Deus, Jesus te limpou, Jesus limpou você. Você hoje é evangelista Diego, Jesus te limpou, você hoje é servo dele. Futuramente, claro que isso nunca vai acontecer, mas futuramente, você desvia. Quando você desvia, você está em um lugar e está tendo um culto abençoado e você diz ser tomado por uma graça. Você diz que Deus te tomou na graça. Mas calma aí, se você desviou e você começou a passar por pecado, como é que Deus está te usando? Se a própria Bíblia diz que o Espírito não habita em corpo sujo, não existe espaço para Deus e o diabo no mesmo corpo. Assim, vamos entender essa filosofia. Lá em Gadara, né? Sim. E Jesus chegou, expulsou aquele demônio que ele estava possuído ali, né, com aquele espírito, né? Ali era legião, né? Sim. Porque legião, porque estamos muito, glória a Deus. E ali era um processo de libertação. Né? Exato. Depois que ele foi libertado, a Bíblia diz assim que aquele jovem queria acompanhar Jesus. Só que Jesus não, fica aqui. Acredito que foi uma forma de testemunho para ficar ali e tal. Biblicamente não mostra depois, biblicamente falando, não mostra depois o que aconteceu com aquele jovem.
Existem autores, né, autores naquele momento, naquele século, que às vezes vai escrever algo semelhante, né? Nem o nome nós nem sabe daquele Não, jovem, não né? é mencionado. É só falar aquele jovem de Gadara. Acredito que é aquele momento de libertação. Eu acredito que o dom, Deus não tira o dom. Você acredita que Deus tira o dom? Não. Deus, ele é um pai. E um pai, quando ele te dá uma coisa, ele não toma. Então, o dom não é tirado, né? Não, o dom não é tirado. Exemplo, se o cara tem um dom de profecia e ele está afastado dos caminhos de Deus, Sim, o Espírito de Deus, eu acredito nesse ponto que o Espírito de Deus não sai de nós. O Espírito de Deus se entristece conosco, né? Ele continua tentando nos convencendo dia a dia, nos convencendo, né? Mas como a nossa Bíblia diz assim, como a casa está vulnerável, entra ali um símbolo, né? sim, Ele falou algo simbólico, não vai dizer que em si a casa está vazia, né? Mas vem 2 ou até 4 demônios, né? Para que não possa sair novamente, né? Mas permanecer. E eu acredito que o dom que Deus dá em nós, sim, ele permanece, mesmo nós sermos rebeldes, se afastando dos princípios que Deus nos dá. Os princípios que Deus nos dá, nós não seguimos, né? Nós estamos pecando contra Deus consciente. Nós somos cristãos, nós pecamos também. Porém, existe o pecado, o cristão peca por acidente, não peca por consciente, planejando, né? Que o pecado é planejado, depois executado. E o cristão, ele peca também, mas Deus também usa. Mas ele também se arrepende. A diferença do cristão é que ele se arrepende, né? Aquele que clamou ao Senhor, se arrependeu e deixou, recebe a misericórdia. de Deus. Na verdade, nós, como os cristãos, temos isso diferente, o arrependimento. Eu acredito que quando alguém se afasta dos princípios de Deus, peca consciente, está entristecendo o Espírito Santo, que ainda está com ele, entristece, né? E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo ainda continua convencendo, porque a Bíblia diz assim: pois eu mandará um semelhante a mim, que vem para convencer o mundo. Ou seja, ele vem para convencer não somente nós que estamos nos pecados, mas também o mundo inteiro. Se o Espírito Santo vem para convencer que está no mundo, que está afastado, e por que ele vem se afastar de nós, que somos cristãos, e vem se afastar dos princípios de Deus? Eu acredito que o dom que está conosco, Deus não tira. Os dons ainda continuam e Deus ele possa nos tomar na hora que Ele quer, porque os dons de Deus não estão limitados com aquilo que nós fazemos. A vontade de Deus não está limitada àquilo que nós fazemos, né? Deus ele pode usar qualquer um, né? Para fazer a vontade dele, né? Sim, Entendendo nesse contexto aqui, glória a Deus. A irmã Eliane Alves, ela deu: hoje eu consegui chegar cedo. A Jane, a esposa do nosso irmão pastor Rafael, glória a Deus, mandou glória. Cassiane, minha irmã, é sua irmã? minha irmã, Cassiane, manda um beijo aí, manda. Aqui pra câmera, aqui, manda um beijo. minha irmã. Glória a Deus. Pede pra colocar pergunta, gente. Vocês estão muito Pode calhados. colocar, pode colocar. Manda perguntas aí. Estamos aqui ansiosos para responder. Estamos Então, à nesse contexto disposição. aqui, né? Nesse contexto abençoado aqui, o Senhor, pastor, o Senhor entende que hoje em dia existem pessoas pregando em pecado? Muitos. O senhor já conhece bastidores? Conheço bastantes, muitos. Porque o dom é algo que Deus te deu, ele não vai tomar. A gente separa Deus em duas partes. A gente separa Deus como Pai e a gente separa Deus como Deus. Deus como Pai, ele é um pai e quem é pai entende muito bem. Quando dá algo ao seu filho, não toma. Porque você deu. Pastor Gilmário entrou na live. Ô glória! Pastor, manda as perguntas, pastor. Quando a gente é pai, aí eu tenho filho, você tem filho, a gente sabe como é que é. A gente dá algo para o filho, a gente não toma. Porque a gente é pai. Agora, quando é Deus como Deus, ele é amor, mas ele também é misericordioso. Infelizmente, as pessoas que
pregam, louvam, que ainda continua no pecado, esses já se afastaram de Deus há muito tempo. Certo. É como eu acabei de falar para você, não existe espaço para Deus e o diabo no mesmo corpo. Certo. Se não tem como eu servir a dois senhores, não tem. Se eu estou Você foi pregando, perto de um, não tem como você claro, servir o outro, né? se eu estou pregando num pecado, eu estou alimentando o meu ego para não manchar o meu nome. Mas Eu demorei muito para criar um nome. Então, se eu continuo pregando no pecado, é porque eu quero manter o meu nome em destaque. Agora, no momento que eu esqueço o nome, o posicionamento e foco em Deus, aí eu me livro do pecado, porque aí eu vou estar mais próximo de Deus. certo. Então, existe realmente pessoas hoje que abandonaram O temor, melhor a dizendo. Deus, né? Quando você Abandonaram. perde o temor, você perde a sensibilidade do Espírito Santo. E o que o recado o Senhor deixa para essas pessoas que estão ministrando em pecado, pregando em pecado, louvando ao Senhor, pecado? Gente, eu falo pecado consciente, né? Todos nós somos pecadores, mas o pecado consciente é quando nós planeja, analisamos, Premeditado. executamos, né? Premeditado, né? Qual recado o Senhor deixa para essa pessoa? O recado que eu deixo é, igual Salomão disse, para tudo existe um tempo determinado. Certo que se a pessoa errou, o meu único recado que eu tenho é, ainda há tempo. Não tenho muita coisa para dizer, ainda há tempo. Quando você fala ainda dá tempo, eu já estou dizendo tudo. Porque se Deus está te dando a oportunidade, você está ministrando no pecado, Deus sabe que você está ministrando no pecado, Deus sabe que você está louvando no pecado. Aí você fala assim, mas se Deus sabe por que ele não faz nada, é porque Deus sabe onde você vai chegar. Tempo da misericórdia. Deus, eu acabei de mencionar, ele é amor. Essas pessoas se enquadram daquela pregação que Jesus fala, muitos naquele grande dia me chamarão e eu falar, não te conheço, afastai de mim. Não. Muitos pregaram no meu nome, né? Sim. Então, é isso. Tanto se enquadra nisso, como também se enquadra naquela que Jesus fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Certo. Porque, tipo assim, eu sou escolhido, você é escolhido. Mas a partir do momento que a gente abandona a escolha que Deus fez, então Deus já não tem mais pacto comigo e com você. O pacto, o que é uma aliança? A minha esposa sempre menciona em questão de aliança. Irmão, não estou usando a minha aliança porque eu trabalho de confeitaria e é difícil a gente estar com uma aliança no dedo, toda hora tem que estar tirando. Mas uma aliança, você pega ela, você vê que ela não tem a marca onde começou e nem onde acabou. É um círculo infinito. A mesma coisa é com você e Deus. Quando você cria um pacto com Deus, é infinito. É uma aliança. Mas quando você quebra essa aliança com Deus, é um exemplo simples. O livro de Gênesis, quando vai dizer que Adão está no jardim do Éden. Está Adão e está Eva. A ordem foi dada para quem? Para tomar conta? Para Adão. A responsabilidade era de quem? De Adão. Só que nós que lemos Bíblia, e até pessoas que também não conhecem, toda vez que a gente vai até em brincadeira ou falando sério, a gente fala sempre que a culpa é de quem? É de Eva. Ah, porque Eva comeu da fruta, Eva errou. Mas calma aí. A ordem que Deus deu foi para quem? A responsabilidade estava sobre Adão. Então Deus te dá uma responsabilidade de ministrar. Deus te dá uma responsabilidade de louvar. Você decide quebrar o elo com Deus, decide quebrar o pacto com Deus e continuar no que você está vivendo. Então a responsabilidade é de quem? Estava com a responsabilidade, né? Eliane Alves, ela quer fazer uma pergunta. Ô, glória. Uma pergunta. Quando nós é solteiro na obra, como eu, nós tem que servir nessa palavra? Qual palavra, irmã? Esperei com paciência. Esperem com paciência no Senhor, ou aquela pessoa que do mundo que fala que gosta, não de Jesus, como é que é? Trabalha mesmo nele, eu tenho esperei com paciência no Senhor Jesus, me ajuda aí, pastor. Eu acho que ela está falando questão de relacionamento, né? Escolhas, Qual escolha ela deve? Ela deve esperar, ela deve escolher alguém, investir nessa pessoa ou esperar em Deus? Qual você é o seu tempo? O que ela está falando aí é questão de relacionamento. Quando a gente trata de relacionamento, eu estava dando uma palestra sobre isso há pouco tempo. E eu falei para a pessoa onde eu estava dando a palestra que ela falou que estava orando com um rapaz. Ela falou, só que Deus está demorando de responder. Isso que eu vou falar aqui pode até chocar muitas pessoas. Mas Deus, ele não aprova relacionamento. Deus não aprova relacionamento. Deus, ele não aprova relacionamento. Deus aprova a sua escolha. Deus, ele te deu a escolha. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Certo.
O que ela está falando é que ela está esperando com paciência no Senhor. Em outras palavras, ela está querendo dizer que não está aparecendo uma pessoa da igreja, o que está aparecendo é uma pessoa que é do mundo. Certo. E ela está com a cabeça confusa. Primeiro, se você gosta e a pessoa gosta, não há como ficar confuso. Quando é algo que é gerado por Deus, Mas pode usar aquele termo que muitos irmãos usam, né? Que é laço. Mas tem um propósito, tá, de inimigo ou não? Ela não, pode escolher mesmo não, assim. até porque, tipo assim, Diego, a gente fala que, eu sou da igreja, eu só vou casar com uma pessoa que é da igreja. Eu sou do mundo, eu vou casar com uma pessoa que é do mundo. Calma aí. Às vezes, você que é da igreja, é a espera, é a resposta de uma pessoa que está no mundo esperando. Sim. Às vezes, alguém está no mundo, quer sair do mundo e precisa de uma pessoa para colocar ele nos plumos. Um exemplo, eu mesmo. Eu precisava de uma pessoa para me colocar nos plumos. Se eu não tivesse com a minha esposa hoje, eu não estaria no plumo que eu estou. Sim. Então, tipo assim, quando você é uma pessoa que você está esperando em Deus, você vai ser a resposta de alguém. No caso da irmã, eu estou esperando com paciência no Senhor. Até agora não chegou uma pessoa para mim, mas apareceu uma pessoa e ela gosta de mim. Só que, em outras palavras, ela está querendo dizer que a pessoa não é da igreja. E aí, o que ela deve fazer? Isso aí é Uma escolha, um conselho pastoral para acredito que ela já é. Ela falou o quê? Ela falou outra coisa? Falou, né? Pastor, Deus trabalha nessa pessoa toda. Deus pode trabalhar. Acabei de dizer isso agora. Deus pode trabalhar, mas assim, ela deve ter ansiedade e se unir com essa pessoa ou continuar como amigo e estar orando primeiro para que Deus trabalhe nessa pessoa. Porque existe pessoas com esse pensamento assim, pastor. Existe pessoa, eu vou trazer essa pessoa para a igreja e trazer para Jesus. Eu acredito que Deus usa uma pessoa como ponte para fazer o trabalho ali de restauração e tal, mas eu acredito que se existe uma forma que o Espírito Santo está lutando para convencer essa pessoa. E se o Espírito Santo está lutando para convencer essa pessoa e de fato não conseguiu, será que eu, humano, vou conseguir convencer? Ou possamos abrir ali um outro linha de pensamento, que Deus está me usando para trazer essa pessoa para a vontade dele. Possamos também trazer essa linha de Exato. pensamento, né? Deus ele pode estar querendo usar a sua vida para trazer aquela pessoa para próximo dele. Então, tipo assim, um conselho pastoral para ela, Certo. no momento, que eu daria seria: se você. A gente só conhece a pessoa, não tem como a gente conhecer a pessoa. Você pode passar Pode até 100 anos, você não vai conhecer, mas você vai conhecer os passos. Se ele gosta de você e você gosta dela, chama ele para ir para a igreja. Começa a ver o comportamento dele, começa a ver a proximidade dele, se ele vai se adequar àquilo que você exerce, se é aquilo mesmo. Se você vê que ele está cultuando, está indo com você, se interessou, aceitou Jesus e continuou no caminho, então é sinal que Deus está trabalhando no negócio. Agora, espera a voz de Deus. Precisa esse sinal, né? O sinal de Gideão. Não é aquele sinal de Bajus 300, não, calma aí. Não é aquele. E outra coisa que é um detalhe muito importante em questão de relacionamento. As pessoas ficam muito embasadas quando conhecem uma pessoa. É muita revelação. Pastor, eu acredito que as igrejas de hoje, né? Não todas, mas a maioria, né? Existem outras igrejas também que vestem isso. As igrejas de hoje têm uma dificuldade também de ministrar para solteiros. Sim. Né? Tem gente que só conheceu o sexo, né? Vamos usar esse termo, depois de casar e tal, porque a igreja não deu uma palestra sobre isso. Né? É claro que o pai tem uma importância também de mostrar para os filhos, mostrar. Mas tem pessoa que não conhece, pastor. Você acredita que hoje em dia as igrejas tem uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade de orientar os jovens no mundo sexual, né? Porque antigamente era tabu falar sobre sexo, né? Mas eu acho que hoje é necessário. Tem um jovem de 13 anos que já sabe o que é sexo, outros jovens não sabem o que é. Então, você acredita que as igrejas hoje em dia precisa abrir um espaço para também ministrar para os jovens?
Porque hoje não é só houve encontro de casais, palestra para casais, né? Porque hoje em dia existem muitos casais que estão em conflito, estão se separando. Mas também precisamos olhar para os solteiros. É necessário? Sem dúvida. Porque quando a gente olha para o solteiro, a gente vai estar preparando. É igual unção sem preparação não dá resultado. Se a gente pega um jovem, se você tem um grupo de jovens na igreja, e você vê que tem jovens mulheres e tem jovens homens, claro que tem que ter um discurso. É necessário. É igual uma igreja sem doutrina. A igreja sem doutrina, ela aprende o quê? É a mesma coisa. Tem encontro de casais? Vai ter discurso para encontro de casais. Tem encontro de doutrina? É para toda a igreja. Vai ter um encontro de jovens? Olha, vamos ter um curso, vamos ter... Tem que patrocinar algo para que os jovens venham aprender. Porque todo aprendizado que a gente aprende agora vai nos servir no futuro. Às vezes, é como você acabou de mencionar, tem jovens que acabam casando sem conhecer, sem saber, sem entender. E acaba se separando depois por falta de conhecimento. E se perde no meio daquilo, né? É igual o próprio Paulo vai falar, né? É bom que não case, mas, para que não viva no erro, que case. O que é que o Paulo está querendo dizer? Toda vez que a gente ensina alguém, alguém vai entrar já naquilo ali sabendo. Pastor, casa se lutou? Não, Deus nunca formou casamento. No verdade de Paulo, né, tem ali, fala que seria um tipo de dom, né? Mas vamos discutir isso mais para frente. Pastor, desculpa te atrapalhar, mas tem muitas perguntas, o público estão se envolvendo muito aqui nas perguntas. Vamos lá, glória a Deus. Esposas, né? É sua esposa? É. Acho que estreita aqui. Manda lá. Amém? Muitas pessoas acreditam que Deus confirma relacionamento. Qual a opinião do pastor? 1 minuto, pastor. Somente 1 minuto. Responde aí. Não, Deus ele não confirma relacionamento. Deus ele não aprova relacionamento. O que Deus ele aprova é a sua escolha. Porque se Deus ele aprovar o seu relacionamento e futuramente o seu relacionamento der errado, a culpa você vai colocar em cima de Deus. Você nunca vai atribuir a culpa para você. Então Deus ele não vai aprovar o seu relacionamento. Deus, ele é igual um pai. Eu acabei de mencionar agora há pouco. Um pai, ele vai criar o filho e colocar no caminho que deve andar. A mesma coisa é Deus. Quando você se relaciona com alguém, Deus ele já está dando um pastor para te ensinar, já está te dando doutrina para você aprender. Quando você aprende, olha, qual é a vida de um relacionamento? É isso e isso aqui. Qual é a vida de um casamento? É isso e isso. Então Deus deu alguém para te ensinar. Cabe a você pegar aquilo ali e ser um bom filho e seguir em frente. Certo. Tem outras perguntas também. Vamos lá? Ô, glória. Pastor Gilmário, ele tá ligadinho aqui. Tá ligadinho, pastor. Ô, glória. Mas Deus dizia ao seu povo Israel. Ao seu povo Israel. Ou seja, para não casar com mulheres pagãs. Já colocou outra linha de pensamento aí, baseado no versículo. A não ser não ser que o estrangeiro entrasse na linha israelita confirmado pela circuncisão. Circuncisão. Bora lá, pastor. Existe esse texto realmente. Sim. Deus orienta o seu povo, ou seja, para não se casar com mulheres pagãs. Ou seja, orienta o homem não se casar com mulheres pagãs. E assim também para a mulher não se casar com homem pagão. Seria assim também com Acabe. Acabe casou com uma mulher que cultuava um tipo de Deus, né? Da sua linha, pastor. Entrando nesse texto, o que o senhor entende e também o que o senhor possa se posicionar? Bom, no entanto, pelo que o pastor ele mencionou aí, foi dada a resposta da irmã em cima, pelo que ela perguntou. Você comentou um pouquinho sobre também esperar orar, né? Mas você pode passar uma pincelada só para... Então, respondendo a pergunta do pastor aí, claro, Deus ele confirma isso. Só que, no entanto, o tempo muda. As coisas mudam. O que não muda é a palavra. O que continua é a palavra. Se o tempo muda e as coisas mudam, pega um preso. Ele cometeu vários crimes. Quando ele entra na cadeia, ele sai de lá o quê? Livre. Porque ele passou um tempo e cumpriu a pena. É a mesma coisa. Se o tempo mudou, é como eu acabei de dizer, eu tinha comentado com você, a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para o tempo passado.
Nós vivemos agora em uma geração diferente. O que a nossa geração tem que fazer agora é aprender e cada dia mais tentar se posicionar para que aquilo que aconteceu no passado não venha acontecer no presente. Então, o senhor disse que a Bíblia não foi escrita para nós, para a nossa geração? Para a nossa geração, não. A Bíblia, quando ela foi escrita, ela não veio para a nossa geração. Todos os patriarcas, os escritores de dinastias passadas que tiveram as suas histórias, eles escreveram para os tempos passados. Para o povo daquele momento. O povo daquele tempo. Seria também um ensino universal, né, que tem carta universal também para... Tem. Existe carta exatamente para aquele certo momento que a igreja estava passando e Paulo ali orientava, disciplinava, mas também possamos pegar que Paulo está ensinando para a igreja. Nós somos igreja. Claro. Né, e por aquele exemplo é necessário viver, que Paulo está orientando para a igreja, repreendendo a igreja e também aconselhando a fazer o certo, ou não? Aquele tempo já se passou, nós precisamos nos enquadrar na geração de hoje, como que é? Nós precisamos nos enquadrar na geração de hoje, porém, se embasando em Deus. Porque tudo que foi escrito foi para a geração passada. Sim, até aí tudo bem. No entanto, tem coisas que foi escrita da geração passada que afetam o nosso presente. E para que o nosso futuro venha dar um propício melhor diante de Deus, nós temos que se embasar no presente agora, no que foi escrito do passado. Aí você vai dizer assim, mas então se for assim a gente não vai seguir a Bíblia à risca. É claro que nós vamos seguir. Vamos pegar a Bíblia... Porque nós foi algo daquela geração e como nós se enquadramos para viver hoje? Aquela geração ela não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Aquela geração ela não tem o pecado que é acumulado na geração de hoje. Aquela geração ela tinha um temor que a geração de hoje não tem. A geração que diferencia nós da geração passada é que a geração passada tinha um temor e a nossa geração não tem. Infelizmente, a nossa geração é decadente de temor. E por falta do temor, a gente não consegue seguir a geração passada. Mas a gente pode criar um temor hoje para ser uma geração melhor. Entendeu? Sim, então o temor é que fez a diferença entre parte de geração passada e entre parte de geração futura, ou seja, presente. Porque um exemplo, só uma pauta aqui. Sim. Se Saulo, quando ele tem um encontro, né? Quando ele está indo levar uma das cartas e que ele tem um encontro, se ele não tivesse um temor, você acha que ele teria escrevido as cartas que ele escreveu? Teria tomado o rumo que ele levou? Não teria. Porque ele não teria o temor. O temor foi o alicerce para que ele fosse o homem que ele foi. A mesma coisa na nossa geração. Se eu ou você não tiver um temor, futuramente a gente vai ser alguém? Tudo isso entendi, bora lá. É claro que somos geração diferente, Sim. Né? Muitas coisas mudaram, muitas coisas mudaram, né? Hoje temos coisas que não tem lá no passado, mas como se enquadramos, como se enquadramos da Bíblia, para nós se encaixar na Bíblia hoje, né? Para se encaixar na Bíblia hoje, com as orientações que Paulo, Jesus, os outros apóstolos que orientou, é necessário enquadrar, mesmo que a geração são diferentes e é necessário enquadrar. Para que nós venhamos se enquadrar na Bíblia hoje. Sim. O que a gente pode se enquadrar na Bíblia é o que eu acabei de mencionar agora há pouco. Salomão ele vai escrever no livro de Provérbios, ele vai dizer assim, é melhor um homem ir a um velório do que ir a uma festa. Porque quando você vai em um velório, você começa a ver que se ontem foi ela, hoje pode ser você. Se aconteceu ontem com ele, hoje pode ser você. Então, quando Salomão fala assim, é melhor a gente ir num velório do que ir a uma festa, Salomão está querendo nos ensinar o quê? Que se a gente não valorizar o tempo que Deus nos deu hoje, a gente não vai ser ninguém futuramente. Então, para se enquadrar na Bíblia, para se enquadrar o que você mencionou do passado e do presente, é só a gente olhar para Salomão. Quem era Salomão? Mas o tempo ensinou para ele que quando ele partisse daqui para ele não ia levar nada. Do jeito que ele veio, ele voltaria. A única coisa que ele ia levar era o quê? Era a sabedoria que ele obteve. Só isso. Então, para que nós venhamos se enquadrar na Bíblia, é o tempo. O tempo faz a gente amadurecer, Vaso.
Quando a gente amadurece, a gente entende. Onde a gente errou, conserta no presente e melhora no futuro. Entendi. O pastor Gilmário de Jesus falou. Ô, glória. Interpreta então. Pediu para o senhor interpretar. Passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. E o que Jesus diz? Aquele que tem os meus mandamentos e os guardar, esses são o que me ama. E aí, pastor? O que você entende desse contexto aí? Passarão o céu e terra, mas a palavra de Deus não passará. O que você entende desse... O que você interpreta desses dois versículos? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. E os que dizem aqueles que têm os meus mandamentos, os guardarão. Esses serão os que me amam. Quando Jesus diz passarão os céus... Não, tá nada. Quando Jesus diz passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não há de passar, é porque ele está querendo dizer que o que ele falou vai se concretizar. Independente do tempo. Seja passado, seja presente ou seja futuro. Tudo passa, mas as palavras deles não voltam atrás. É concretizado. É uma promessa. Ele fez uma promessa. Eu te prometi te levar em um lugar. Nossa, eu estou com 97 anos de idade, mas se ele prometeu, se foi ele que prometeu, ele vai te levar. Então, essa fala de Jesus, passaram o céu e passaram o céu e passaram terra, mas a palavra dele não passará, seria uma promessa que ele prometeu. Ele está se embasando em promessa. Exemplo, vai passar tempo, vai passar ano, mas aquilo que eu falei vai acontecer. Seria isso. Exatamente. Não, possamos também enquadrar. Exemplo, a Bíblia diz algo que nós não possamos fazer naquele tempo. E se a Bíblia orienta para nós não fazer, para cristão naquele tempo não fazer, possamos também enquadrar o dia de hoje? Ou não, é aquele tempo, foi naquela geração, precisamos enquadrar o tempo de hoje, é outra geração, como que faz? É isso mesmo? A gente já pegando esse engancho seu aí, essa segunda pergunta que o irmão fez aí, a geração do passado nunca vai ser a nossa geração da agora, e a nossa geração da agora nunca vai ser a geração do futuro. Para que a geração do futuro venha a ser ainda pelo menos um pouco do que a gente é necessário que nós venhamos com uns aprendizados do passado. Certo? Então, já enquadrando isso que você falou, essas duas palavras aí que o pastor colocou, lembra de Davi, quando Davi ele erra? Jesus vai perdoar ele, Deus vai perdoar. Mas a espada vai descer. Aconteceu o que aconteceu. Deus ele perdoou, mas a espada desceu. Certo? A mesma coisa somos nós. Se eu erro, se você erra, Deus ele vai nos perdoar. A espada ela vai descer. A consequência ela vai vir. Não quer dizer que eu vou deixar de guardar os mandamentos. Lógico que não. Eu não erro porque eu guardei os mandamentos. Eu erro porque algo me impulsionou. Eu erro porque o inimigo ele colocou tentações. É isso que me faz errar. Nem tudo é o diabo. Tranquilo. Mas quando o diabo, do mesmo jeito que Deus ele nos dá o livre-arbítrio, o diabo também nos dá. O diabo dá livre-arbítrio? O diabo ele dá livre-arbítrio. Como é que é assim? A diferença é que Deus ele dá o livre-arbítrio, mas ele sabe o que a gente vai fazer. Ele já sabe da minha resposta e da sua resposta. Só que o diabo ele dá o livre-arbítrio, mas ele não tem acesso ao nosso pensamento. Qual seria o livre-arbítrio do diabo, para que o público possa entender? O livre-arbítrio do diabo é ele sabe que você é fiel com Deus. Então, ele vai te dar tentações. E as tentações que ele vai te dar, ele vai fazer você cair nas tentações. Só que você não cai. Então, ele vai tentando, até você fracassar. Porque ele não consegue ler o seu pensamento. Ele não sabe o que você pensa. Já definir, pastor, o que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é quando nós... Como é que eu posso definir o livre-arbítrio? Simples. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rafael, eu sou livre e você não é. Eu falei, por quê? Ele falou, você pode beber? Eu falei, não. Ele falou, você pode fumar? Ele falou, não. Você pode fazer coisa errada? Eu falei, não. Aí ele falou, mas por que você não faz? Eu falei, porque eu sou cristão. Aí eu falei, você pode beber? Ele disse, posso. Posso fumar? Posso. Posso beber? Posso. Aí ele falou, por quê? Porque eu não sou da igreja. Eu falei, essa é a diferença. Porque eu sou da igreja, eu posso fazer tudo isso, mas eu não faço porque eu tenho livre-arbítrio de escolher. Já você pode fazer tudo isso e você faz porque você quer. Ou seja, você não pode vir para onde eu estou e eu não posso ir para onde você está. Eu até posso, mas não vou porque eu não quero. Então, poder
vamos entender, o poder é aquilo que eu posso fazer. Eu tenho um poder para fazer. Deus me dá o livre-arbítrio da escolha. Eu escolho, eu posso ir para lá, só não vou porque eu não quero. Então, o senhor tem poder para fazer. Você pode fazer. Tenho, claro. Você pode beber. Você pode Posso. fumar, pode se prostituir. Posso. Mas o Senhor não quer. Não quero. Então, é algo pessoal do Senhor. É algo da vontade do Senhor. O Senhor não quer. A Bíblia diz assim, tudo posso, mas nem tudo me convém me fazer. Eu posso. Eu tenho poder para fazer isso aí. Né? Eu não tenho poder para comprar um prédio. Não tenho esse poder. Mas eu tenho poder para fazer outras coisas. Ou seja, esse é o poder que nós temos. Mas a vontade de pecar, né, a sua carne tem. Mas para o Senhor executar, aí é o Senhor. Certo? O Senhor tem essa escolha. Isso seria um livre-arbítrio. A Exato. escolha de fazer. Né? A escolha. E como seria a escolha de Satanás? O senhor falou o livre-arbítrio. Como seria o livre-arbítrio de Satanás? O livre-arbítrio do diabo? Já a escolha de Satanás era simples e eficaz, porque eu tenho o poder, mas eu não quero fazer. Já Satanás, ele sabe que o meu pensamento, ele não consegue ler o meu pensamento. Então, se ele não consegue ler o meu pensamento, ele vai tentar, até uma hora eu cair. Até uma hora eu desistir. Porque tem pessoas que é assim, vai segurando, mas chega um certo ponto que não consegue mais segurar. Chega um certo ponto que não consegue mais reter. Então, aí é onde entra o livre-arbítrio do diabo. Porque o diabo ele não consegue ter acesso ao teu pensamento. Deus ele já sabe a tua resposta. Deus ele sabe que você vai chegar uma hora e vai desistir. Só que o diabo não sabe que você vai desistir ainda. É por isso que ele vai tentar até você cair. É onde entra o livre-arbítrio dele. Porque ele vai tentar você até você desistir. Quando você desistir, ele vai olhar e vai dizer, eu consegui. Então, não seria a tentação, pastor? Isso aí não seria a tentação? A tentação... a forma que o senhor está explicando o livre-arbítrio do Satanás seria uma tentação? Eu Porque, assim, o senhor fala na questão de Satanás não ler nossa mente. Mas ele está aqui faz tempo. Sim, claro. Ele tem estudado os humanos há muito mais tempo. Muito. Estudou Eva, a posição de Eva, que hora Eva estava lá, qual forma ele poderia induzir Eva. Então ele estudou e passou muito tempo. Ele conheceu Adão, conheceu Moisés, conheceu muitos outros heróis da fé. Sabia a estratégia de cada um, de conhecer cada um, né? Ele não tem esse poder, claro, de ler nossa mente, mas ele sabe ali por tempo deduzir, vamos usar essa forma, deduzir qual seria a nossa ação, né? Satanás não tem poder de ler a nossa mente, né? Deus tem esse poder, né? Esse livro-arbítrio de Satanás não seria, uma forma que o senhor está explicando, deduzir e atentar um homem? A deduzir, ele já deduz o tempo todo. Atentar, ele já nos atenta também o tempo todo. Né? A própria Bíblia vai dizer que ele anda ao nosso derredor. Eles nos tentam o tempo todo. Certo. Nós somos fadigados a cair em qualquer momento, porque somos tentados o tempo todo. Só que ele nunca espera que você vai cair, quando você é fiel com Deus. Certo. Pega uma pessoa que é fiel com Deus, que anda os passos de Deus. O diabo ele não espera que você... Um exemplo, Jó. Ele não esperava, ele jamais iria esperar que Jó iria desistir. Jó desistiu? Jó não desistiu. Então, ele esperou, tentou. Quantas vezes ele não tentou? Mas vezes Jó desistiu. Então, a tentação ela já está em nós o tempo todo. Só que ele espera uma resposta positiva nossa, para que ele possa olhar e dizer assim, você estava livre, mas você não quis escolher. Você escolheu. Você teve a sua escolha. Você tinha o livre-arbítrio. Você poderia ficar lá, mas você não quis. Tentei tanto que você acabou desistindo. A minha tentação foi tão grande que você acabou desistindo. Então, quando eu falo do livre-arbítrio que ele nos dá, é esse. Porque, tipo assim, Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, mas ele sabe da nossa escolha. Ele já sabe da nossa resposta. Já o diabo, ele nos dá o livre-arbítrio, no entanto, ele não sabe se realmente a gente cai ou não. Se a gente cair, é lucro para ele. O pastor Gilmário diz, o diabo só induz a pessoa a pecar, ou seja, ele atenta a pessoa a pecar. Aí ele escreveu logo abaixo, livre-arbítrio é decisão. Ou seja, nós temos a decisão de pecar ou não. Né? Que o pecado é pensado, né? Depois executado. Logo após o pastor Gilmário, ele escreveu, o diabo só quer que decidimos a cair na tentação para que nos leve à perdição. Essa é a vontade de Satanás. Sem dúvida. Satanás ele tem ali aquele dever de apontar, né? Ele é acusador, ele atenta,
né? Ele arma os projetos para nos atentar. Mas Satanás está ciente do seu destino, né, pastor? Ele nunca ele vai apontar você no seu primeiro erro. Ele nunca vai apontar você no seu primeiro erro. Se você erra agora achando que ele vai te apontar agora, ele não vai te apontar. Ele deixa à vontade. Ele vai esperar o melhor cenário para apresentar você. E o melhor cenário para ele, qual é o melhor cenário para ele te apresentar? Quando você está em cima do altar. Meu Deus. Pastor, o senhor falou de altar, vamos entender sobre altar. O que é altar hoje em dia? É altar menos que fala? Não é? É mesmo um altar? Por que precisamos zelar dele? Por que precisamos cuidar dele? Qual é a importância do altar? Qual é a diferença do altar para a vida da igreja? Né? Elias, quando ele vai falar com Acabe, ele manda primeiro fazer o quê? Reconstruir o altar. Por que ele manda reconstruir o altar? Porque os adoradores de Baal haviam quebrado o altar. Chamando a atenção de deuses pagãos, enfim. Só que Elias ele chega e ele quer restaurar o altar. Quando ele quer restaurar o altar, ele está querendo nos ensinar que para Deus tem que ser tudo perfeito. Olha naquela câmera ali. Fala assim. Após o comercial, nós voltamos. Após o comercial, nós voltamos. Glória a Deus. Venha. Pode abaixar.
Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa favorito. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. Edifica Live. O seu programa. Cristão! Aqui nós abrimos espaço para ouvir vozes contando o seu testemunho. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Edifica Live. O seu programa. Cristão! Aqui nós abrimos espaço Glória a para Deus. ouvir vozes contando o seu testemunho. Aleluia. Abrimos espaço para você esclarecer dúvidas bíblicas. Aqui você tem espaço. Aqui você se edifica. Aleluia. Glória. Glória a Deus, meus irmãos. Voltamos aqui com o Edifica Live, né? Temos uma pausa aí, mas vimos que o público coach não tá gostando, né? O negócio tá Ô, bom. glória. O negócio tá bom. Gente, deixa suas perguntas aí. Deixa a pergunta de vocês Bom aí. O demais. pastor Gilmário está participando muito aí. Pode deixar a pergunta aqui. O pastor Rafael está pronto para responder. Benção, pastor Gilmário. Humildade aí. Ô, glória. Maravilha. Pastor Rafael, o senhor congrega onde hoje? Última Trombeta, Igreja Última Trombeta, aí de Verais. Onde que fica? Qual é a sede? Lá no São Jorge, Avenida Eduardo Pereira Rama, 722. É aqui em São Jorge. Fica na Zona Sul mesmo? Zona Sul, pastora Marisa e pastor Edinaldo. Pastora Marisa e pastor Edinaldo. Marisa eu conheço, né? Marisa eu conheço. Marisa, queremos a senhora aqui, viu? Queremos a senhora aqui, tá fugindo. Mas queremos a senhora aqui. É benção, é benção. Polêmica, serva. Deus usa muito a vida dela. Queremos ela aqui. Pastor, o senhor entrou lá há quantos anos? Faz quanto tempo lá que o senhor tá lá? Já tem mais de 3 anos que eu tô lá. 3 anos. O senhor entrou lá como... Eu entrei lá como servo. Não tinha cargo? Não, quando eu entrei lá não era ninguém. Foi eles que me deram aí um nome, né? Aí então quando o senhor chegou lá, só era membro. Só não tinha membro. cargo, não existia nenhum cargo. Não. Aí o senhor foi consagrado lá como o primeiro cargo que o senhor tomou? Lá eu fui consagrado a evangelista. O primeiro cargo? Foi. Mas não tinha aquela escadinha? Não, eu tive o aprendiz. Imperador, diácono, depois evangelista. A primeira consagração sua na última trombeta foi como evangelista ou não? Não, a minha primeira consagração já foi como evangelista. Passei um bom tempo eles analisando muito. E como eu saio muito para ministrar, então eles decidiram a me consagrar evangelista. Que benção. E o senhor exerce quanto tempo o ministério de evangelista? Evangelista já tem por base de uns 5 anos já, coisa de já. É. Aí o senhor hoje é o quê? O senhor hoje é pastor lá. Hoje eu sou pastor local, no caso. Pastor local. É. Então o senhor está lá há 3 anos, é isso? Tá, 3 anos.
3 anos lá, 3 foi ungido como evangelista. Ficou quantos anos como evangelista lá? Como evangelista, eu fiquei uns 2 anos. 2 anos, Uns 2 anos. depois de 2 anos foi consagrado, separado ali, né? Ah, pastor. E conhecido como pastor. O senhor é pastor auxiliar ou pastor local mesmo? Não, sou pastor local mesmo. O senhor exerce lá cuidando das ovelhas, a ordem maior abaixo de Deus. O presidente também ajuda. Pastor Edinaldo. Qual é a filosofia da igreja do senhor? Palavra, oração. A filosofia diz a costume, doutrina, que acredita, que não acredita. A gente lá tem uma lógica de pegar muitos que são desprezados, né? Porque tem pessoas que chegam em uma igreja e às vezes, não são todas, né? Mas tem igrejas que acaba parando o ministério. O exemplo de uma pessoa que estava no ministério e um pastor colocou ela numa situação complicada. Então, quando essas pessoas chegam lá nos pedindo ajuda, a gente procura saber a índole da pessoa. E depois de saber a índole da pessoa, a gente tenta tomar uma decisão que venha a ser bom para ambas partes. Como é que é a filosofia de sentar e ouvir ou já chega tendo oportunidade? Como é Não, que é? a gente senta, a gente ouve, a gente conversa, a gente tem umas doutrinas. Não são muitas doutrinas, né? Negócio de calça, vestimenta, depende muito, porque às vezes tem uma pessoa que vem do trabalho, aí vem com calça, não vai poder ter oportunidade porque estava trabalhando. Não, você congrega lá, a gente conhece a sua ídole, a gente sabe quem você é. Uma roupa não vai mudar quem você é, Certo. entendeu? Mas a gente sempre dá uma atenção para conversar, procurar ver onde está acertando, onde está errando, e da melhor forma possível a gente tenta cuidar. E se caso alguém veio a cair, infelizmente, pelo caminho, veio a tropeçar e errar contra Deus, como vocês entendem? Qual é a disciplina? Não tem disciplina? Orienta e continua? Como é que é? Depende do que aconteceu. Depende Depende da situação. Porque dependendo da situação, vai conversar, dependendo, vai pegar alguns meses de banco, alguns anos, né? E logo em seguida, se cumprir o banco certinho, porque eu também já peguei banco, então a gente cumpre tudo certinho e depois de cumprir, volta às atividades de novo. Não vai impedir seu ministério em nada. É uma forma de disciplinar, né? Orientar, né? Então, o senhor falou anos, existe realmente uma doutrina que Existe. afastaram. Qual seria a causa da queda? Que te quadraria você ficar ausente do seu, exercer o seu ministério por anos? Geralmente, quando tem uma situação de adultério, né? A gente vai conversar, vai estudar as partes, né? Para ver o que é que está acontecendo, porque o que é que acontece? Infelizmente, tem disciplinas que a gente cansa de dizer que disciplina não mata. Tem disciplina que mata, dependente da pessoa. Porque tem pessoas que não estão preparadas para pegar uma disciplina pesada. Então, se você A cai... disciplina não é fixa, então, né? Tipo, por exemplo, a pessoa errou naquilo e ela vai pegar uma disciplina daquilo. Ou depende muito da pessoa. Não, a disciplina ela vai ser aplicada para qualquer pessoa, seja quem for, seja pastor, até eu que sou pastor, até eu que sou pastor, até o pastor também, se ele cometer algum erro, ele também vai entrar em disciplina. Porque a pastora, por exemplo, ela pegou... Ela veio apagar, né, nas falas dela, ela Exato. explicou que ela ficou de Porque a disciplina depende muito do que você fez. Eu não posso estipular uma disciplina por uma coisa que é... Ficou com o irmão, caiu no adultério. É 1 ano de disciplina. Mas beijou, mas não teve um ato ali. Não. Aí a gente vai sentar, vai pegar uns 7 meses aí, vai conversar direitinho e vai depender também da situação da pessoa, se era casado com outra pessoa, depende muito. A disciplina é aplicada, a disciplina é aplicada dependente do erro que você fez. O pastor Gilmário, meus irmãos, coloca a pergunta. Vocês estão muito cagados. Coloca a pergunta, deixa uma pergunta aqui, queremos que o pastor dê a sua visão, dependente da pergunta aí. Bora lá. O pastor Gilmário, ele falou, pastor, posso até estar errado, mas me parece que os evangelistas atuais
atuais. Difere em muitos do evangelista da igreja apostólica. Felipe, acreditamos nos estudiosos, acredito que seria o primeiro evangelista. Evangelista Ele Felipe. foi até transportado, né? Andou mais rápido que o cavalo, lendo ali em Atos. Enfim, os dos céus só querem mais pregar nos púlpitos, mas como é que é? Uma Uma convocação. convocação para ir evangelizar Evangelizar. nas ruas. Não Não são. são, como é que é? Não são todos o que o Senhor acha. Pastor. E aí? Realmente existe essa vaidade dos evangelistas? Os evangelistas não estão exercendo realmente o chamado deles? Eu sou um evangelista, realmente. Eu sou evangelista. E faz tempo que eu não prego. A última vez que eu preguei foi lá na igreja do Senhor. Né? Realmente, a visão do pastor. O pastor já foi um evangelista. Realmente, os evangelistas têm essa vaidade, mas o altar, eles esquecem de campo, a seara. Qual a visão do Senhor? Nesse caso aí a gente tem que concordar com o pastor, 100%, porque infelizmente, não generalizando a todos, mas os evangelistas não estão exercendo o cargo realmente do jeito que é para exercer. Eu, ministro na igreja, ministro na rua, comigo não tem isso. Para qualquer lugar que tiver de ir, eu vou. Já fui, já preguei na rua, prego se precisar. Só que, infelizmente, a nossa geração, ela está deixando muito a desejar nesse requisito. Sim. E elas não estão exercendo a função de evangelista, que tem que ser exercida. Então, tem muitos que estão com vaidade, tem muitos que pregam por pregar, tem muitos que estão ali só para ter um nome, ter um posicionamento, quando na verdade estão mortos por dentro. Então existe aí pessoas mortas. Existe. Jesus até fala, chega e fala sepulcro caiado, né? Passava cal em cima do sepulcro para parecer que estava branco por fora e dentro estava podre. Então Jesus confrontou muito isso na época dele. Então realmente o pastor está certo. Nesse caso aí o pastor está 100% certo, porque tá acontecendo muito no meio da nossa geração. E detalhe, não só são os pastores, por exemplo, o irmão não congrega, não tem uma igreja. O pastor chama ele para pregar. O pastor tem o dever de saber como está a vida do irmão ou não. Aí é com Deus. O pastor só tem o dever de mandar convite. Como é que é? Não. Quando você convida um irmão para ministrar, o certo é você saber como é que está a índole do irmão. Nós, como os pastores, não vamos colocar qualquer pessoa em cima do altar. Infelizmente, aqui, nós vamos voltar pela pergunta que nós falamos antes do intervalo. O que é o altar? Né? O que seria o altar? É certo falar altar? Não é certo? É certamente falar altar? O que seria? O senhor estava na linha de filosofia falando de Elias. Sim. O altar, na minha visão, é um ato de resposta. Porque Elias, quando ele constrói o altar, ele está construindo o altar para obter uma resposta do céu. Então, na minha visão, o altar é um ato de resposta. Quando a gente chega na igreja e depositamos no altar as nossas dores, tudo que acontece em nossa vida, batalha espiritual, material, qualquer coisa, nós depositamos no altar, Deus ele desce como resposta. Elias ele vai orar e vai pedir fogo. Mas quando ele pede, ele primeiro fala o quê? Vamos reconstruir o altar. Ou seja, se o altar estiver quebrado, ele não tem como obter resposta na minha oração. Um altar quebrado, ele não gera milagre. E o que seria o altar, pastor? Biblicamente falando. Um altar, biblicamente falando, altar seria uma proximidade com Deus. Então o altar seria algo para nos aproximar de Deus. Existe da Bíblia falando do altar, como o altar era preparado, ou é algo que da filosofia do Senhor? O que a Bíblia nos orientaria no altar? O que a Bíblia nos orientaria sobre o altar? As pessoas veem muito o altar como um lugar santo. Só que, infelizmente, eu quebro essa dinastia que o pessoal carrega como que o altar é santo, porque o altar ele não é santo. Não é santo. Porque, infelizmente, existe muita gente em cima do altar
que acaba quebrando a santidade do altar. Hum. E quando se quebra a santidade do altar, precisa de restauração. Só que a gente não fala de uma restauração material, a gente fala de uma restauração espiritual. Se fosse hoje para subir em cima de um altar, só deveria subir uma pessoa que fosse santo, certo? O que seria um altar? Naquela época, quando havia sacrifícios, quando se levava um cordeiro, eles botavam em cima de uma pedra. Simbolizaria o quê? Um altar Então, o altar seria sacrifício. para Deus. Então, o altar é o local onde que sacrificava um animal de forma ali para oferecer para Deus, certo? E todo sacrifício em cima do altar gerava uma resposta Sim. em cima do altar. Porque aqui, né, em Levítico, capítulo 17, no seu verso 6, vai dizer: o sacerdote espejará o sangue no altar do Senhor. A entrada da tenda botará e queimará a gordura como aroma agradável ao Senhor. Não oferecem mais sacrifício aos ídolos em forma de pó, de quais prestam culto imoral. Isto é uma lei que Jesus e Deus começa a orientar ali ao sacerdote da forma do altar. Pastor, seria realmente altar que nós falamos ou não? Altar onde que sacrificava? Não, A igreja erra a falar isso? Não é? não. Quando a gente fala altar, a gente está falando lá um ato de sacrifício e resposta. A gente tem que levar o altar e a risca. Se o altar não pode subir ninguém no pecado, se o altar não pode subir ninguém no pecado, porque muitas igrejas, não vou dizer todas, mas porque várias igrejas, quando chega um político ou chega alguém de nome, coloca em cima do altar. Mas o altar não é um Mas ato é só santo, altar, pastor? seria o correto. Mas por que o altar? Porque se nós olhamos para o uso da Bíblia, o altar seria um local de fazer sacrifício, né? Pegar um animal e fazer sacrifício para Deus. Exato. No altar hoje em dia existe sacrifício? Ou não? É uma forma de falar, é uma forma errada de falar, ou uma forma certa de falar? Alguns altares hoje, não vou dizer todos, alguns altares hoje ainda existe sacrifício. O sacrifício naquela época era levar um cordeiro e descer o sangue sobre, e Deus descer com resposta, correto? O sacrifício de hoje é o que eu acabei de falar há pouco tempo aí, que mudou o tempo. O sacrifício que nós damos hoje para Deus é levar algo que nós temos de valioso e depositar no altar. Lá na igreja nós temos um culto, geralmente é nas quarta-feira, e a gente estava com uma campanha de levar algo valioso e colocar em cima do altar como forma de sacrifício ao Senhor, para que o Senhor viesse descer com a resposta. Sim. Simbolizaria a gente levar para sacrificar. Colocava e Deus descia com resposta. Seria o quê? Um celular? Porque celular é um sacrifício difícil, né? Seria Computador, teve pessoas videogame. Teve pessoas que sacrificou coisas mais, teve pessoas que venderam apartamento e chegou e disse: eu estou sacrificando aqui. Colocava em cima do altar e dizia assim: esse aqui é o meu sacrifício. Então, tipo assim, o que acontece? Quando a gente está em cima do altar. Tribuna, pastor? É a melhor forma de falar. Tribuna a gente usa nos dias de hoje, né? As maiores igrejas. As pequenas é altar mesmo. As maiores igrejas usam tribuna, né? As pequenas igrejas usam altares. Acredito que isso aí é só uma metodologia criada. O certo falar seria altar. É o correto. Não. Porque tribuna é como se a gente estivesse no Senado político, né? A Jane falou assim: qual é a diferença entre cada cargo? Olha, Você tem interessante. autoridade para falar? Pode falar. Mas Diaconato ao pastor. As funções específicas cada um tem, pois muitos hoje são consagrados e nem sabem qual o significado disso. olha aí, ó. Ela pergunta isso, mas eu já expliquei isso para ela, mas realmente. Pastor, o que seria? Qual a diferença do diácono? O que é um diácono? Para que possamos já entender primeiro ali. A função do diácono é servir. Certo. O diácono, ele, na igreja, ele tem uma função maior do que a de um pastor. Ele é mais visto do que um pastor. No entanto, a nossa geração não classifica assim. Pastor, qual era o requisito de ser diácono no tempo de Atos? Naquela época, para você ser um diácono, você teria que ser um bom servo. Você teria que ser um bom servo. E teria que ter
a proximidade com Deus que viesse te diferenciar de qualquer um. Hum. Então, uma função de um diácono seria servir. Mas o requisito lá, você lembra em Atos capítulo 16? Atos 16. Atos 6, que fala os requisitos para levantar o diácono. O senhor lembra? Não. Os primeiros diáconos da Bíblia, a escolha dos 7 diáconos. O senhor lembra? Não, estou por fora. Diz assim: ora, naquele dia, multiplicando o número de discípulos, houve uma queixa entre os judeus helenistas e os protestantes. Protestaram outros judeus que falavam hebraico-aramaico, porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária do alimento. Então, os 12, ou seja, os apóstolos, uniram todos os discípulos e proporam: não é necessário neglijar o ministério da palavra, a fim de servirmos à mesa. Ou seja, eles estavam dizendo assim: não é que nós vamos deixar de pregar a palavra, ensinar a palavra, instruir a palavra e servir, né? Ali estava começando a organização da igreja primitiva. Sim. Né? E aí eles tiveram uma ideia, né, pastor? Portanto, aí eles falam aqui, ó: portanto, irmãos, escolhei dentro de vós 7 homens de bom testemunho. Requisito, bom testemunho. Pastor, para servir, pastor. Tinha um bom posicionamento. Servir. Só para servir, bom testemunho. Bora lá? Cheio do Espírito de Deus. Pastor, é só para servir. Mas é necessário ter Espírito de Deus e de sabedoria. E aí, pastor, será que hoje, os diáconos do dia de hoje, se enquadra o que a Bíblia mostra dos primeiros diáconos ou não? Infelizmente, não. Não todos. E aí, o que acontece, pastor? Ansiedade, falta de capacitação, os pastores não capacitam, as igrejas são mal organizadas, ou as igrejas são organizadas e as pessoas não se interessam. O que é? Na visão do pastor. 2 detalhes. No primeiro detalhe é que algumas igrejas se levantam por necessidade. Aqui não seria também uma necessidade, pastor? Que a Bíblia precisa ser porque tinha uma discussão ali, uma discussão dos judeus, que falavam hebraico e aramaico, e dos helenistas. E disse assim que havia uma necessidade. Os apóstolos não poderiam negar a servir a palavra para servir a mesa. Né? Então, era uma necessidade. Era uma necessidade. Isso era uma necessidade. Então, eles chamaram os discípulos, né? E ali levantou 7 homens com esse requisito. Eles haviam de ter uma necessidade, porém, mesmo tendo necessidade, todos eles estavam cada dia mais aprendendo. Porque para se tornar um sacerdote naquela época, teria que aprender. Não é igual hoje. Né? Antigamente, se não estou enganado, para se tornar um sacerdote, teria que ser com 30 anos. Se não estou enganado, não lembro muito bem. Só que eles tinham a necessidade, mas já tinha visão de quem tinha e quem não tinha. Quem era e quem não era. Até porque eles tinham escolas. O pessoal naquela época aprendia. Hoje em dia ninguém quer mais aprender. Só quer receber posicionamento e acabou. Pastor, mas realmente existem igrejas que abrem, né? Eu vou dizer, isso aqui precisa ter cuidado por falar, mas realmente é necessário falar. Sim. Vaidade por abrir, e por abrir uma igreja não tem capacidade de capacitar o discípulo, e assim por pressa levanta as pessoas por levantar, e por levantar acaba levantando uma pessoa incapaz de exercer e de entender o seu próprio chamado, sua própria função dentro da igreja. Existe isso aí? Existe. E é por isso que muitas igrejas acabam fechando. Porque acabam levantando não apenas diáconos, pastores, bispos, apóstolos. Acaba levantando precocemente vários. E o que é que acontece? Eu me tornei pastor hoje, então amanhã eu já posso abrir a igreja. E isso acaba matando não a mim, mas também toda a geração que eu estou levantando dentro de uma igreja. Porque eu não vou estar tendo estrutura nem para lidar com o cargo que eu estou, principalmente para lidar com a ovelha.
Entendeu? Então, infelizmente, existem pastores, não todos, mas existem pastores imaturos. E falta também do interesse do povo buscar reconhecer a palavra, né? Até porque, tipo assim, é como eu falei logo cedo, Deus ele te chama e ele te vocaciona. Sim, Como é que eu vou consagrar você sem Deus ter te vocacionado? meu Deus. Como é que eu Como vou... é que é? Tem que ter discernimento, pastor. Tem que Porque, saber, tem que ter claro, um fruto. Porque eu falei para um jovem, eu falei, antes de eu ser algo, eu preciso dar sinais do fruto daquilo, exato. né? Porque não adianta eu querer ser algo se eu nunca dei fruto, ou porque eu gosto, né? Então, o diácono serve. Um diácono ele serve. Só que o que é que acontece? Infelizmente, muitas igrejas hoje estão levantando pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas. E o que é que acontece? Esses pastores, esses diáconos, esses evangelistas, todos esses que estão criando o cargo, eles criam cargo sem sabedoria. E tudo aquilo que é criado sem sabedoria te leva ao fracasso. Meu Deus. E aí levantou hoje eu como pastor. Amanhã eu já me acho no poder de abrir uma igreja. Mas calma aí. Eu fui ungido porque Deus quis ou porque o pastor quis? Porque às vezes, não todas, mas às vezes o pastor vai ungir você porque ele está precisando de uma ajuda. É uma necessidade, como você acabou de dizer. E aquela necessidade é para você servir a obra ali. Só que você já se sente no poder. Você já se acha o tal. Então você fala, então eu posso. Então você vai lá, sai da igreja muitas vezes em rebeldia, abre uma igreja, levanta um rebanho, sem você ter um aprendizado, começa a ensinar errado, e no final acaba todo o rebanho sendo condenado por causa da sua administração. E bora lá. Respondendo aqui a irmã Jane, qual a diferença entre o cargo de diácono ao pastoral? O senhor explicou aqui que o diácono tem a importância de servir a igreja, né? A responsabilidade de servir a igreja. E o pastoral, qual a importância, qual a diferença? O pastoral é simples. Davi, quando ele está cuidando das ovelhas, uma ovelha se desgarra. O que é que ele faz? Ele deixa as 99 e vai atrás. Todo pastor que se preza, a igreja pode ter 1000 membros, mas se uma saiu e ele é um pastor de verdade, ele vai deixar as 999 e vai atrás daquela que saiu. Porque o foco do pastor é cuidar, é acolher, é ensinar e mostrar o caminho. Se uma ovelha se desgarrou e você não foi atrás, e você não dá importância pelaquela que se desgarrou, então você não está apto a ser pastor. Não é amor, né? O pastor precisa ter amor, né? Ele precisa, olhando para os carros ali de Efésio, ele precisa aprender com o mestre, né? O mestre, ele é mestre, mas ele precisa ter alunos para ensinar, porque não adianta ter sabedoria e guardar para ele, né? Então, o pastor aprende com o mestre, né? O evangelista traz alma para o pastor apacenta, instrui, orienta, né? Mostra o caminho, ama, né? Você tem um amor e tem paciência. Exato. Porque hoje em dia, para ser pastor, é estreito, né? É, porque vem muitos problemas, muitas coisas, e você tem que saber lidar com aquilo ali. Sim. E, infelizmente, o que é que acontece no meio da nossa geração? Tem pastores que não são hábitos. Isso aqui que eu falo é triste. E tem pessoas que ficam até com raiva. Mas tem pastores que não estão preparados para ser pastor. Não são preparados para ser pastor. Mas é aquilo. Pelo fato de não estar preparado para ser pastor, acaba matando não apenas o rebanho que você está tomando conta, como até a sua própria família. Você mata também. Então, respondido aí a pergunta da Jane. A Jane também continua. Eu estou perguntando para as pessoas também aprender assim como eu aprendi. Ó, pastor Gilmário. Pastor Gilmário, ele colocou também. Realmente, muito inovação, tribuna, nave, entre certas. Necessidade. É Desnecessário. necessário isso. A eloquência sem sentido. O pastor também, ele comentou que não é necessário colocar nome, né, tribuna, essas coisas, Não. só por desnecessário, da visão dele. Ele também continua ali, né, ele continua falando ali que a hierarquia eclesiástica atualmente não condiz com da igreja apostólica. É verdade. Meu Deus. Giovana,
É de lá da igreja. A Giovana, oi, Rafael. Tudo É de lá da bem? igreja. Rapaz. Sai da paz. Rapaz, Giovana, canta muito, é benção. Canta, né? Querendo a senhora aqui. É verdade. Levantam para segurarmos Na igreja. É verdade. Acontece muito. Pessoas que for levantar só para segurar ali. Porque já sabe que aquele irmão está perto de sair, então o foco é prender. Meu Deus. Mas o curral não é aberto, pastor? A Bíblia está dizendo que o curral é aberto, né? Para pessoas entrar. Exato. Só que aí é Deus como, compreende ninguém da presença dele, pastor. só que aí, como eu te falei, pastores que não têm aprendizado, não aprenderam com o mestre. Porque Paulo ele aprende com o maior. Ele escolheu o maior para aprender. Tranquilo. Qual é o foco do pastor? Se ele vai abrir uma igreja, antes dele abrir uma igreja, ele vai ser consagrado por alguém. Se ele está sendo consagrado por alguém, aquela pessoa tem que ser o mentor dele. Então, se eu hoje sou pastor e eu não aprendi com o meu pastor, então qual é a... Como é que eu posso dizer? Qual é a experiência que eu vou ter quando eu abrir uma igreja para impor nela? Então, se eu não gerei experiência, como eu vou passar a experiência? Não vai ter como. Eu vou abrir qualquer coisa. Eu vou abrir. A igreja que é aberta sem experiência com Deus vira comércio. Meu Deus. O Carlos Alex falou. A paz, Rafael, Deus abençoe. Amém. Paz. Deus te abençoe também. Mateus Ama. Deu glória. Pastor, o senhor tem 5 minutos para nos ministrar uma palavra. Oh, glória aí. 5 minutinhos, pastor. É glória. Senadores. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Aí no livro de Primeiras Reis, né? Primeiras Reis, capítulo 4, versículo... Capítulo 4, versículo 1. Compartilhe agora. Maravilha. Vai dizer assim: Salomão foi o rei de todo o povo de Israel. Os seus principais assessores foram estes: Azarias, filho de Zadaqueu, o sacerdote, Eliofrote e Aias, filho de Cisa, secretários, Josafá, filho de Aliúde, Arauto e Croniza. Solte aí. Todos que conhecem a história de Salomão, eu gosto muito da história de Salomão. Porque Salomão foi na minha visão, Salomão foi um dos maiores reis depois de Davi. Salomão, ele teve tanta experiência que ele vai escrever o livro de Cantares, quando ele ainda é jovem, né, ele está apaixonado. E quando ele escreve o livro de Cantares, ele escreve uma carta de amor. E essa carta de amor que Salomão escreve, ele escreve para sua amada. No meio do livro de Provérbios, ele vai chamar ela de Sunamita, vai chamar ela de milenar. A palavra milenar quer dizer mais negra do que um carvão. Então Salomão se apaixonou por uma mulher com a etnia diferente, ela era diferente da dele. E ele vai escrever o livro de Cantares, e o livro de Cantares ele vai não apenas criar uma carta, mas ele vai trazer em frases que vai alegrar não só o coração dela, como o coração de todos os escritores que vão ler. Ele ainda é jovem. Quando ele chega em uma certa idade, eu quero acreditar que Freud, se tivesse vivo, Freud ia dizer que ele tinha mais ou menos uns 50, 40, beirando ali os 50. Ele vai escrever o livro de Provérbio. E quando ele escreve o livro de Provérbio, quem lê o livro de Provérbio e lê Cantares, assim, não tem como ser o mesmo escritor. Porque no livro de Cantares ele diz assim: ó, como é bela as curvas do teu corpo, ó Sunamita. Já no livro de Provérbios ele já chega quebrando tudo e dizendo assim: o homem tem que fugir de várias mulheres, para que não perca os seus bens nem coisas mais. Já em Provérbio ele vai também dizer assim: é melhor o homem ir a um velório do que ir a uma festa. Então, quem é que quer ir em um velório? Quem é que quer deixar de ir em uma festa, beber Coca-Cola, se divertir a noite toda? Mas aqui eu entendo Salomão quando ele escreve Provérbio. Ele não está escrevendo com o coração, ele está escrevendo com a razão.
Ele tinha que deixar um legado para os filhos que estavam crescendo. O tempo vai passar. Quando Salomão está com entre os seus 90, quero acreditar, 90, 87 anos, já na beira da idade, ele vai escrever o livro de Eclesiastes. Só que antes de Salomão escrever o livro de Eclesiastes, eu acredito que ele está no banheiro. Salomão, ele acorda um belo dia. Quando ele acorda, pela manhã, ele vai levantar, no seu corpo ele sente dores. A maldita da ciática atacou ele. Ele vai até o banheiro, usa o cetro que ele usava para apontar. E quando ele está diante do banheiro, o que é que ele vê? Um homem já ultrapassado do tempo. E quando ele olha para o espelho, ele começa a ver os seus cabelos brancos, sua pele cheia de varizes, seus olhos amarelados, seus dentes tortos. Então, quando ele tá olhando para isso, ele ouve uma voz bradar na cabeça dele e dizer assim: há um tempo para tudo na terra. Ele sai dali, vai para a escrivania onde ele escreve a carta para a Sunamita, a mesma escrivania onde ele escreve a legalidade para Provérbio, pega a caneta mais uma vez e começa a escrever. Ele começa a escrever no capítulo 1 de Eclesiastes, ele já começa chegando dizendo assim: é vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa, a beleza física passa, o reinado vai embora, as mulheres vão embora. A única coisa que sobra é aquilo que é imaterial, é aquilo que a terra não pode comer. O que sobra é a experiência viva de um Deus que mostrou a ele que a terra era assim. E ele, sabendo que o tempo estava se avançando para ele, ele vai avançar e vai escrever no capítulo 12: lembra-te do teu Deus no dia da tua mocidade. Então, a palavra que eu deixo para todos que entraram na live nesse dia de hoje, para todos que assistiram ou para todos que possivelmente vai assistir, é que não esqueça de quem você é. Não esqueça de quem Deus te formou, porque Deus tem promessa em sua vida e a promessa que Deus fez vai acontecer, assim como ele fez uma promessa para Israel e aconteceu, vai acontecer na tua vida também. Amém? Glória a Deus. Senaú. Glória a Deus. Queridos, muito obrigado pelo público de vocês. Vocês fizeram presente aqui. Amém? Vocês nos deram atenção, oraram, compartilharam. Muito obrigado por tudo. Amém? Estamos 2 horas aqui. 2 horas aqui, passa muito rápido. Passa muito rápido. ligeiro. Então, desde já, eu quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, nos dando essa força. Amém? Amanhã tem live. Quinta-feira tem live. Sexta-feira tem live. Ô, glória. E esperamos você. Aqui, a diretora já olhou para mim assim: meu Deus, coitado. Meus irmãos, vamos orar? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai amado, Pai querido Deus de Israel, muito obrigado por dia chamado hoje. Obrigado, meu Deus, Pai, por esse momento. Pai, de falar do teu santo nome, de falar da tua palavra. Que cada das pessoas que ouviram possa vir a se edificar através da tua palavra. Nos dá graça, sabedoria, que possamos, através, meu Deus, dessa ferramenta, alcançar almas, edificá-lo e que ele possa ter a ciência do seu reino. Meu Deus, meu Pai amado, abençoa todo o público, guarda, livra, abençoa, coloca suas mãos sobre a casa desse homem, da casa dessa mulher, e que a sua graça e que a sua vontade seja feita sobre a nossa vida. Assim nós agradecemos, em nome de Jesus. Pastor, dá a bênção apostólica. Que o grande amor do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós e todos digam amém.